Mas o problema somos nós, você não sabia? O problema não são as pessoas. O problema está na gente. Não é o fulano que é chato. Não, você que é uma pessoa difícil. Você que é uma pessoa intolerante. Você que não respeita. Você que não tem autocontrole. O problema está na gente. Quando você aprende a lidar com as suas emoções, repare, você se relaciona com as pessoas. Sim. Mas enquanto você não aprende a lidar com suas emoções, você não consegue se relacionar. Sempre vai ter alguém no seu caminho que você vai ter dificuldade de se relacionar. E você acha que o problema é a pessoa. Não, é porque você não conhece fulano. Não preciso conhecer, eu conheço você. Então, Cleiton, o problema não são as pessoas, é você. O problema sou eu sei disso. Eu sei o quanto eu sou uma pessoa difícil, entendeu? Em algumas situações, e eu preciso me policiar porque as coisas não podem ser do meu jeito. Tem situações que vão ser de outro. Então o fato de eu olhar muito pro Cleiton me ajuda a me relacionar com as pessoas. Mas pode ver, você não vê eu colocando a culpa em ninguém, terceirizando isso ou aquilo. Eu assumo minha responsabilidade. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Do meu lado esquerdo, Dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Senhor Matheus. E aí, gente, tudo bem? E no banquinho, Arielle. Oi, gente. Arielle que tá com o cabelo, deu um trato, arrumou. Sim. Agora sim. O cabelo todo bonito. Agora tá dentro do padrão. Mas entendeu? está no banquinho, não dá para as pessoas verem. Mas no próximo, quem gente, sabe? vai pro Conectando que tá lá. Vai lá. Muito bom, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre o momento da mudança. Então eu coloquei aqui algumas áreas da nossa vida, algumas situações, e trazer para você uma reflexão se você deve ou não mudar. Cleiton, como que eu sei que eu preciso mudar algo na minha vida? Eu vou te trazer aqui algumas áreas, algumas situações em que geralmente as pessoas têm dúvida e que geralmente elas mudam. Então hoje a gente vai falar sobre mudança. Mudança é um processo simples, é algo normal, comum? Não. As pessoas têm muita dificuldade com mudança. As pessoas não gostam, na realidade, de mudança. Por que a gente não gosta de mudança? Porque nós não gostamos de mudança. Porque a mudança é você encarar algo novo, algo que você não conhece. O medo do desconhecido bloqueia muita gente. Por isso que eu trouxe aqui alguns pontos, algumas coisas muito importantes sobre mudança que eu tenho certeza que vai agregar e vai te ajudar muito. Diga, Matheus. Não tenho dúvida, não. Não, você levantou a mão, nada. Não, levantei tava não. só arrumando a blusa. Beleza. Então vamos lá. Primeira área que eu quero falar com vocês. Emprego. Em que momento eu devo mudar de emprego? Essa é uma pergunta que eu recebo muito no direct. Muita gente às vezes manda uma mensagem, olha, eu tô passando por isso, você acha que é hora de mudar? Então eu trouxe aqui algumas coisas sobre a questão profissional. Em que momento realmente você deve mudar de emprego? E eu falo isso porque eu passei por duas mudanças, vamos dizer assim, né? Na questão profissional, onde na época eu era CLT. A primeira foi quando eu saí de uma empresa que inicialmente eu tinha pouco tempo. E o que acontece? Exemplo. Então, olha só. Quando eu saí do McDonald's na época, que eu já tinha casado, e eu queria trabalhar numa loja de imóveis, eu queria me tornar um vendedor de imóveis. Olha legal. que interessante. E por que eu queria me tornar um vendedor de imóveis? Porque meu pai era vendedor de imóveis, então eu sabia que o salário era um bom salário, a empresa que ele trabalhava tinha uma boa remuneração. Hoje eu entendo que na realidade eu queria para meio que seguir os caminhos do meu pai, os passos do meu pai. Então, porque meu pai era vendedor e aquela questão da ligação forte, eu também queria me tornar vendedor. Sim. Só que eu não conseguia entrar direto. Eu precisava ter experiência. Então, o que eu entendi? Eu saí e eu fui trabalhar com calçados. E nessa loja de calçados eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 9 meses. Porque aí surgiu uma oportunidade de trabalhar em uma outra loja moveleira de rede de imóveis também. Olha só que interessante, eu tinha um objetivo, que eu queria trabalhar nessa empresa que meu pai trabalhava na época. Só que para chegar lá eu tive que passar por 2 lugares antes. Entendeu? Então assim, eu não pensei 2 vezes quando surgiu a oportunidade de ir para essa primeira loja de imóveis. Sim. E depois quando surgiu a oportunidade de realmente entrar onde eu queria, que era onde meu pai trabalhava e tal. Nessa empresa que eu entrei, eu fiquei 15 anos. Quando você fica muito tempo em um lugar, é muito difícil você tomar uma decisão. Né? Hoje, com a mentalidade que eu tenho, é mais fácil. Mas olhando para o passado, eu vejo o quanto é difícil. Por quê? 15 anos é muito tempo. Então,
eu não tinha... Cleiton, mas você tinha 15 anos para receber? Não, porque a empresa ela fazia de tempos em tempos, ela fazia acordos, então a gente não tinha, exemplo, um valor alto num fundo de garantia para receber. Mas eu sei que isso é uma das coisas que prende as pessoas na empresa. É um apego? Não é apego, é questão de necessidade, muitas vezes, é questão de mentalidade. É mais ou menos assim. Como que você vai sair de uma empresa, pedir demissão e abrir mão de um fundo de garantia? Ah, mas o fundo de garantia eu não perco, porque depois de um tempo eu recebo. Não, mas você abre mão da multa. Porque se a empresa te manda embora, você recebe uma multa. E é justamente onde as pessoas ficam presas. Então, assim, eu quero mudar, mas eu quero que me mande embora. Só que nessa situação, muita empresa não manda embora. E você fica ali, ó, os anos vão passando e você fica preso, sem perceber que a sua vida meio que estagnou. Então eu lembro que sair dessa empresa que eu estava há 15 anos foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Então, com base na minha experiência, depois que eu saí dessa de 15 anos, eu fui para uma outra que eu fiquei 5 anos, e aí dessa de 5 foi quando eu saí para vir para o Instituto, na época. A de 5 já não foi tão difícil, porque depois que você toma uma decisão, que você passa por um processo, se ele se repetir novamente é mais fácil de você lidar. Mas a primeira vez é sempre muito difícil. Então, com base nisso, eu queria compartilhar um pouco qual é o momento certo de você sair da sua empresa, que momento você precisa começar a olhar diferente. Eu vou trazer aqui alguns pontos. Eu ia perguntar justamente isso. Como que você faz para tomar essa decisão de abrir um fundo, ou você fala assim, é o meu momento de sair ou não, posso esperar mais um pouco talvez ganhar esse fundo, né? Não, então, mas é assim, a questão do fundo de garantia, dessa multa que a CLT proporciona, é um valor que para a pessoa é um valor muito alto. Não existe abrir mão disso. Você realmente... eu entendo o seguinte, só tem uma maneira de você abrir mão disso. Se você realmente tiver ali uma conexão com Deus, uma fé, e Deus falar para você, sai, e você... Porque Deus falou, você sentiu, pela fé que você carrega, você abrir mão. Porque fora isso é muito difícil. Você trabalha para isso e de repente você fala que você vai abrir mão, então é muito difícil para as pessoas. Mas teve algumas coisas que me ajudaram a tomar essa decisão. O que me ajudou a tomar uma decisão de sair de uma empresa de 15 anos para uma outra empresa? Uma delas é quando o ambiente não te desafia mais. Nossa. Então olha só, toda empresa que você entra, inicialmente, repare que você começa a aprender. Sim. Você começa a crescer, você começa a desenvolver. Só que chega um momento que se o ambiente não agrega mais, não te desafia mais, você não tem mais nada que aprender, você não tem mais como crescer, talvez esse seja um dos momentos que você precisa começar a pensar em sair. Por que eu decidi sair dessa empresa de 15 anos? Quando eu entendi o seguinte, eu não tenho mais como avançar. Acima de mim é só o dono. E eu não vou me tornar dono da empresa. Sim. Então eu entendi que em termos de plano de carreira eu cheguei no topo. Então quando eu chego a diretor regional, não tinha ninguém acima. Então, das duas, uma. E eu era novo, eu estava ali com meus 34 anos, 33 anos. Eu era novo. Então, eu novo, plano de carreira não existia mais. Ainda é, Cleiton. Não, eu falo na época. Nossa, estou fazendo uma média mesmo. Eu estou puxando o saco. É que aí você finge que não entendeu, para não te dar muita corda. Ô Cleiton, mas a gente entendendo que no Brasil assim, tem as opções de trabalhar com CLT, sendo CLT registrado, ou CNPJ. Às vezes pode ser que a pessoa não receba o fundo de garantia e tal, os benefícios. Mas pode ser que ela tenha e ela está na zona de conforto porque não sabe o que fazer depois? Pode ser isso também? Não é isso. O emprego CLT, quando você é registrado depois de um certo tempo na empresa, ele te traz uma falsa segurança. Você se sente seguro. Então, exemplo, você está 2 anos numa empresa, 3 anos. Você se sente seguro porque é o seguinte, olha, em último caso, se me mandarem embora, eu tenho um valor para receber. Em último caso, se me mandarem embora, eu tenho um seguro-desemprego para receber. E na realidade, isso só fortalece uma mentalidade escrava, entendeu? Que te impede de entender e enxergar o valor que você carrega. Então, olha que interessante. Eu, por muitos anos da minha vida, eu fui CLT. Então, eu sei o que é ser CLT. A mentalidade CLT, porque eu tinha. Hoje, não. Hoje, como empresário, se você me perguntar, você gostaria de voltar para CLT? Não. Mas você não tem garantia nenhuma como empresário no seu ramo. Lá você pelo menos tem garantia. No final do mês você tem um salário para receber. Não. Porque eu sei o quanto limita. Para algumas pessoas isso não vai fazer sentido. Então, se eu pudesse dar um conselho,
Cuidado, porque você pode ter um talento incrível, habilidades que Deus colocou dentro de você, e nem você tem noção. Mas só que por essa mentalidade escrava que você tem, você está presa nesse emprego já faz anos, onde na sua mente quando eles me mandarem embora, eu vou fazer outras coisas. E você não percebeu que os dias, os meses, os anos estão passando e você está preso a isso. O quanto isso está impactando no seu futuro, o quanto isso está impactando no seu presente. Tem coisas que você está vivendo hoje que você não precisava se lá atrás você tivesse tomado decisão. Tudo bem, você não conseguiu tomar decisão, você está preso ainda até hoje, mas olha, faça hoje o que precisa ser feito. Se liberte dessa mentalidade escrava. Cuidado com essa mentalidade CLT. Cuidado em você estar anulando os talentos e os dons que Deus te deu, que estão em você, que você desenvolveu, simplesmente que você está esperando a empresa te mandar embora. Quer um conselho? Você entendeu que você precisa sair daí? Tome a decisão. Tome a decisão, porque pode ser que você esteja perdendo muitas oportunidades na sua vida, simplesmente porque você está presa a um valor que, de repente, você abrindo mão dele, porque você tem certeza do que você vai fazer, você tem certeza da direção que Deus te deu, em pouco tempo esse valor para você se torna irrisório frente a tudo aquilo que você já está recebendo, tudo aquilo que você está fazendo. Então, cuidado, porque você pode estar prejudicando diretamente o seu futuro. Isso é muito forte, Cleiton. Dá pra falar também que quando a gente tá numa empresa e a gente já chegou ali no teto, como você falou que foi o seu caso, dá pra falar que a pessoa ela tá agora vivendo na mediocridade e ela não tem mais um propósito, ela tá vivendo ali? Não falo isso porque, igual, vou te dar um meu exemplo. Eu, como diretor regional na época, eu ganhava muito bem. Então, financeiramente eu estava bem. Então, exemplo, mas era uma vida medíocre. Se for uma vida medíocre na era, eu falava, cara, então todo mundo quer ser medíocre, né? Porque o salário que eu ganhava era muito bom. Entendeu? Então não se trata disso. A mediocridade, ela vem quando você está em um local, em uma empresa, que você tem condições de crescer e você não faz. Existe aqui uma diferença entre, exemplo, você crescer, você tem um cargo. Exemplo, você está na operação e tem um cargo de líder, tem um cargo de gerente, tem um cargo de diretor. Você tem possibilidades. Claro, se você estudar, se dedicar, tem uma série de coisas que você precisa fazer para atender os requisitos e fazer parte disso. Outra coisa era o meu caso. Acima era o dono, não tinha mais nenhum outro cargo. Então, o crescimento aqui não é porque eu não queria, porque não existe cargo. Acima já era diretamente o dono. Então, são duas situações diferentes. Quando que eu não tenho mais como crescer? Quando acima de você é o dono. Mas se acima de você tem um gerente, se acima de você tem um diretor, peraí, ainda tem possibilidades. Uma coisa é você achar que você não consegue. Outra coisa é você não ter oportunidades. Então, quando o ambiente não te desafia mais, você não tem como crescer e avançar, talvez esse seja o momento de você começar a pensar em um outro emprego. Porém, tem uma coisa. Muita gente, para tomar essa decisão, tem que sair da zona de conforto. E é justamente o que é mais difícil. Cleiton, pode falar. É justamente isso que eu queria saber. Se uma pessoa ela tem uma mentalidade CLT, como que ela sai dessa zona de conforto para uma incerteza que seria você ter sua própria empresa? Enfim. Ela só vai só vai mudar a mentalidade se ela começar a andar com pessoas que têm uma mentalidade diferente. Cleiton, onde você mudou sua mentalidade? Quando eu comecei a frequentar ambientes diferentes. Então, quando eu saio na época do GPA e vou para o instituto, e ali eu deixo de ser CLT, eu começo a conviver no meio empresarial e aí a minha mente começa a mudar. Você como CLT, trabalhando todos os dias, não tem como você se libertar. É muito difícil. Uma coisa é zona de expulsão. Você foi mandado embora e você é obrigado a empreender. Isso é uma coisa. Outra coisa é você, por livre e espontânea vontade, tomar essa decisão. Ela só vai acontecer se você começou a conviver com pessoas que têm um outro nível, uma outra mentalidade, e através dessas pessoas você mudou a sua. Fora isso, você vai ficar refém ali. E pode chegar na zona de expulsão e é mais doloroso, né? Mais difícil esse processo. Se é o que Deus tem pra você, se é um propósito, é bem mais doloroso. Eu tenho outra dúvida. Cleiton, pode acontecer, você falou que no seu caso, você foi até o limite ali. Pode acontecer de uma pessoa entrar em uma empresa, sei lá, vou pegar aqui um exemplo. Ela entrou como recepcionista. E ali ela tá desenvolvendo uma habilidade de comunicação. Pode ser que o propósito dela ali seja só isso e ela saia sem entrar em um cargo elevado? Olha, pode, porque a questão do propósito não dá pra você ter certeza. Mas assim, a maioria é a zona de conforto. Entendi. Você entra num local que você fica estagnado durante anos. Sabe qual que é o problema? É que a pessoa ela nunca vai admitir que o problema é ela.
Ela sempre fala, não, mas eles não me dão oportunidade. Isso é verdade. Ou ela vai falar assim, mas agora eu não quero, porque quando eu quis, ninguém me promoveu. E não importa, você vai contar uma história. Igual assim, algumas pessoas não vão concordar comigo. A primeira coisa fala assim, é porque você não conhece a minha história, você não sabe como que é. Olha, pode contar a história que você quiser. Se ela te deixa confortável, tá tudo bem. Mas um dia vai cair sua ficha e você vai precisar admitir pra você, não é nem pra ninguém, é pra você que, poxa, eu perdi a oportunidade, eu perdi o timing. Eu poderia ter feito outras coisas. Entendeu? Então não deixe esse dia chegar. Comece hoje a mudança que você quer na sua vida, que você busca na sua vida. Porque pode ser que quando essa ficha cair, já seja tarde. Você já não tem a mesma idade, não tem o mesmo pique, não tem a mesma energia. Isso é forte. Não tem as mesmas possibilidades. Então por isso que é importante você ter esse cuidado. Fora isso, você vai continuar contando uma historinha pra você. Que na sua cabeça você tem razão. E só porque é assim, não, eu sei o que eu falo. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado para você não perder o time de algumas coisas na sua vida. Mas você falou na questão do time. Como que eu sei que, de repente, é o processo que eu preciso já sair do CLT? Ou se não é só uma emoção ali do momento? Como ter essa certeza? Exemplo. Me fala um sonho que você tem. Um sonho material, pode ser? Pode ser. Ter a minha própria casa. Ter a sua própria casa. Você hoje trabalha numa empresa que você entende que um dia ela pode te ajudar a você ter a sua própria casa? Sim. Ok. Então quer dizer que você está em um ambiente que ele atende a sua necessidade, Sim. o seu sonho. Quando você está num ambiente que você olha e fala assim, olha, onde eu quero chegar, aqui não vai me proporcionar. Entendeu? Então olha só, você já sabe que ele não vai te proporcionar aquilo. Porque você tem um sonho muito acima do que aquela empresa pode te entregar. Então, você já entende que a sua questão de tempo você vai precisar sair. Como foi o seu Entendi. caso Por que um você tempo, contou, né? Exatamente. Então, assim, quando eu olhei a minha idade, o que eu queria na minha vida, e o preço que eu teria que pagar ali, eu falei, não, eu quero mais. Porque não se tratava somente da questão financeira, porque financeiramente, na época, para a fase que eu estava bem. Mas se tratava de quem eu queria me tornar, como pessoa, como profissional. Entendeu? E ali eu não iria conseguir. Então, exemplo, eu tinha a possibilidade de me tornar um CEO naquela empresa? Não, porque não existia o cargo de CEO. É mais ou menos isso, só para você Sim. entender. Então, eu tinha a possibilidade de viajar para outros países trabalhando? Não, porque a empresa era só nacional. Então, aquilo que você busca profissionalmente, se você entende que a empresa que você está, ela não vai te proporcionar, você entende que, olha, é só questão de tempo, eu vou precisar sair. Ou eu vou abrir mão do meu sonho, do meu objetivo, e vou passar o resto da minha vida aqui. Isso é forte, hein? Que é o que muita gente faz, sem perceber. Você abre mão de um sonho para passar o resto da sua vida naquele cargo. E aqui são duas situações. Existem pessoas que elas abrem mão de um sonho, de uma meta, para passar o resto da vida na empresa, ou ela abre mão de um sonho, de uma meta, para passar o resto da sua vida em um cargo. Então não é que a empresa não proporciona a ela a possibilidade de realizar o sonho. Ela abriu mão de crescer, porque ela não investe mais nela, ela não estuda, ela não se dedica, ela não muda o comportamento, e aí ela passa o resto da vida dela naquele cargo. Entendeu? Ela já entrou numa zona de conforto, o salário dela, ela tá feliz, e tá tudo bem também, se ela estiver feliz. Mas ela não percebeu que ela abriu mão do sonho dela. Ô Cleiton, mesmo sendo um salário muito alto, acaba sendo limitado também, né? Depende, porque, exemplo, no meu caso, dinheiro é importante, mas não era prioridade. Então, eu tinha outros objetivos de vida. Por isso que mesmo com o salário para a fase que eu estava sendo alto, não era aquilo que movia. Aí é onde eu tomo a decisão de sair, entendeu? E aí fui para uma outra empresa, onde lá eu tinha um plano de carreira. Então, quando que você deve sair da empresa que você está? Quando ela não te desafia mais, quando você não tem mais nada para aprender ali, quando você entende que ela não vai alcançar o objetivo de vida que você tem, ela não vai proporcionar realizar os sonhos que você tem. Então, quando você entende que para aquilo que você sonha, para aquilo que você busca, ela não vai proporcionar isso. Só que aí tem uma outra coisa, a maioria das pessoas faz o quê? Me manda embora. Se você já entendeu que você vai dar passos largos, você vai crescer, você vai avançar, e que aquele ambiente não vai proporcionar isso, também não fique esperando a empresa te mandar embora. Sabe o que você faz? Vai lá e pede as contas. Eu sei que para a maioria isso aqui não faz sentido, mas talvez é essa decisão que está faltando na sua vida para você mudar o nível.
Essa decisão que está faltando para você realmente se tornar a pessoa que você sabe que você pode ser. Mas enquanto você fica dependendo da empresa te mandar embora, você vai continuar refém e você vai continuar nessa fase que você se encontra. Então, olha só, você é o único responsável pela vida que você está levando. Cleito, e para uma pessoa que, um exemplo, minha mãe, ela ficou a vida toda trabalhando e agora ela está um tempo sem trabalhar e está procurando algum emprego para que ela não fique parada em casa e tal. Aonde que ela poderia recomeçar, assim? Qual o cargo que ela poderia olhar? Quanto tempo ela está sem trabalhar, registrada? Muito tempo. Então, por que ela não se torna uma empreendedora, uma empresária? Por que ela já não faz ali, de repente, exemplo, dentro da habilidade que ela tem, um bolo para vender fora, um brigadeiro, um chocolate, ou revender alguma marca, algum produto. É isso que eu estou falando. Sim. Peraí, eu tô buscando mercado de trabalho, não está acontecendo, peraí, vamos me tornar um empresário. Eu começo como? Eu começo aqui, eu vou vender doce aqui em casa. Pronto, vou colocar a plaquinha lá, vende-se doces, pronto. Aí a pessoa vai começar a bater, que doce que você tem aí? Ah, eu tenho aqui, ó, um pé de moleque, tem um doce de leite, tem um doce de abóbora. Ah, eu queria uma cocada. Peraí, semana que vem vai chegar, já fiz o pedido, semana que vem vai chegar. Aí agora eu tenho a cocada. Então eu começo a entender o que o comércio local quer, que é a necessidade das pessoas, e coloco lá. Então, é o start. Quem realmente quer, ele vai lá e faz acontecer. Agora, assim, não tô falando que sua mãe não quer, mas talvez não seja prioridade para ela nesse momento. Porque se tornar prioridade, ela vai dar um jeito. Ela vai começar a empreender. Ela tem habilidades, ela vai começar a empreender, pode começar a vender algo, ela pode prestar um serviço. A pessoa que realmente ela quer, ela dá um jeito. Quando vira necessidade, quando se torna necessidade, quando ela não tem opção. Talvez a sua mãe tenha outras opções e por isso que ela não resolveu essa parte da vida dela. Sim. Porque se ela não tivesse opções, ela já teria resolvido. Igual muita gente. A pessoa nem sabia que tinha um talento. Ela descobriu quando? Quando ela não teve opção. Quando ela teve que tomar aquela decisão. Ela teve que começar a fazer aquilo. Dali ela descobriu um talento. Ô Cleiton, é muito comum a pessoa trabalhar a vida toda e depois se sentir desconfortável estando parada? Muito comum e boa parte das pessoas. Porque as pessoas não têm clareza do propósito. Do porquê elas fazem o que elas fazem. É a mesma coisa. Você trabalha para quê? Porque se você não trabalhar para construir algo e em algum momento você usufruir disso, qual é o sentido da vida? Você só trabalhar, depois você ficar velho, e aí? Não, mas você viu, eu construí uma empresa. Você viu quanto eu tenho na conta? Tá legal, você tem todo esse dinheiro. E aí, você vai usufruir quando disso daí? Tem muita gente que passa a vida inteira trabalhando e não usufrui. Ela não usufrui na caminhada e nem depois na velhice. Deixa pros outros. Deixa pros outros, e pior, quando ela acaba ali falecendo, ela deixa briga, porque os filhos começam a brigar, tem toda aquela questão. Poxa, entendeu? Então, infelizmente, você encontra muitas pessoas que passam uma vida trabalhando. E aí, quando chega na velhice, ela não aproveitou. Cleiton, eu ia falar justamente isso. Você dá para afirmar que a diferença quando a gente está alinhado com os planos é que a gente para de olhar, às vezes, pro dinheiro? Como assim? Porque muitas vezes acontece que nem a pessoa, ela deixa de viver o sonho dela por conta do salário, por conta da multa que ela vai deixar de receber. Quando ela tem esses planos, essas metas bem alinhadas do que ela quer pro futuro, ela tira, tipo, em alguns momentos o dinheiro como foco principal? Não, é assim. Se o dinheiro é prioridade na sua vida, você é escravo dele. Isso é forte. O dinheiro tem que ser consequência. Sim. Então, boa parte das pessoas, o dinheiro é prioridade na vida delas. E aí o discurso é o seguinte: não é que sem dinheiro eu não pago as contas. Sem dinheiro eu não faço isso. Então, você pode contar a história que você quiser. O seu relacionamento com o dinheiro é um relacionamento tóxico, porque você é escrava dele. Ele determina se você está bem ou não, ele determina onde você vai, ele determina o que você veste, ele determina o que você come. Tanto que isso aqui para algumas pessoas não faz nenhum sentido. Ela fala assim, mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu posso querer comer algo que eu não posso pagar porque o dinheiro não existe? A pessoa não consegue entender por causa da mentalidade escrava que ela tem. Sim. Não tem nem como você discutir com essa pessoa. Não adianta você querer explicar isso para a pessoa que ela nunca vai entender. Entendeu? Por quê? Por causa da escravidão mental que ela tem com o dinheiro. O dinheiro, na realidade, a Bíblia fala, você não pode servir a dois senhores. O dinheiro é um Deus chamado Mamon. A única coisa que divide seu coração com Deus é o dinheiro. Repare que na hora de um culto, você está numa igreja, a hora que fala do dinheiro, é o momento que vai mexer com você. A maioria das pessoas, por que tem rejeição
com algumas religiões, por causa do dinheiro, porque acha que não, porque esse líder ele só quer pegar meu dinheiro. Entendeu? Então assim, o dinheiro é um Deus. E você precisa se policiar. Porque às vezes você pode achar que não, eu estou servindo a Deus. Não, você está servindo ao Deus do dinheiro, que é Mamon. Porque é ele quem dita o ritmo da sua vida. Porque olha só que interessante, isso aqui é muito sério e é grave. Se você recebeu uma palavra, se Deus falar com você, vou até olhar falando aqui para eles aqui, para a câmera. Se você recebeu uma palavra, Deus usou um profeta para falar com você, ou Deus falou direto ao seu coração. Não importa de que maneira, mas você sabe que Deus te deu uma direção, que Deus falou com você. E dependendo do que Deus falou, se exigir de você um ato de fé, um passo de fé, e nesse meio tempo, para você fazer aquilo que Deus te direcionou, você entender que você precisa de dinheiro, se o Deus do dinheiro chamado Mamon falar assim, ó, você não consegue, você não vai fazer, muita gente abre mão e não obedece o que Deus está pedindo para servir o Deus do dinheiro. Então, você precisa ficar atento porque tem coisa que Deus está falando na sua vida que não é de hoje e você simplesmente não está fazendo porque o Deus que realmente você serve é Mamon, é o Deus do dinheiro. E ele está falando que você não tem condições. E você nunca parou para pensar que quem mandou você fazer, quem te direcionou, é o dono do ouro e da prata, é o dono de tudo isso aqui. Então, se ele pediu que é um conselho, obedeça. Obedeça, porque essa é a oportunidade de você mostrar realmente qual é o Deus que você serve. Agora, enquanto você estiver colocando o dinheiro como desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições para fazer aquilo que Deus está te pedindo, desculpa, você está servindo a Mamon e não a Deus. Forte. Tem que falar. É verdade. Cleiton, não concordo, tá tudo bem. Ô Cleiton, querendo ou não, é polêmico, né? E trazendo pelo lado espiritual, se a gente for ler a Bíblia a fundo, Deus nunca fala que o diabo é o nosso inimigo, né? Não, é o dinheiro. É o dinheiro. Exatamente. Não. O que divide o coração. O diabo não é inimigo de Deus. Entendeu? O diabo ele quer acabar com a sua vida. Entendeu? Mas o que divide o nosso coração com Deus é o dinheiro. Entendeu? Cleiton, pensando em tudo isso, é errado de repente eu ter uma perspectiva, poxa, eu vou trabalhar, me dedicar, juntar dinheiro pra num futuro, sei lá, com os meus 50 anos eu não quero trabalhar mais. Quero parar, quero curtir a minha vida, isso é mentalidade, desculpa. Algumas pessoas conseguem, boa parte não. Eu vou trabalhar agora, eu me mato agora porque eu quero ter dinheiro, eu quero no futuro não trabalhar. Primeiro o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Abílio Diniz faleceu recentemente. Olha a idade que ele tinha. E ele estava ativo, ele trabalhava. Se você olhar as pessoas bem-sucedidas, entendeu? Olha a idade que elas têm, elas trabalham, elas estão ativas. Isso não quer dizer que ele só trabalhava, não. Ele curtia a vida dele. Ele trabalhava, mas ele também viajava, ele tinha um tempo dele com a família. Então ele sabia como usufruir da vida. A pessoa que fala assim, não, eu vou trabalhar hoje porque no final eu quero estar mais velho e eu quero só gastar o dinheiro, só curtir. Esquece, não vai acontecer. Porque a sua mentalidade já está errada. Porque quando você começa a construir um patrimônio, você começa a se tornar uma pessoa relevante, você não vai parar de trabalhar. Uma coisa é você diminuir o ritmo. Trabalhava 5 dias na semana, 7 dias na semana, eu tô trabalhando 5, trabalhando 4, trabalhando 2. Antigamente eu tinha que pôr a mão na massa, hoje eu só administro. Uma coisa é você diminuir o ritmo, você ter uma nova rotina. Agora, parar de trabalhar, eu, assim, conheço poucas pessoas que realmente não se preocupam em nada. Mas por que a pessoa parou de trabalhar? Porque ela se tornou um investidor, o dinheiro dela agora está trabalhando para ela, ele mesmo traz os recursos. Aí é um outro nível. A famosa liberdade financeira. Liberdade financeira. Mas uma pessoa que fala assim, eu vou trabalhar agora porque quando eu estiver velho eu não quero trabalhar. Esquece. Até porque se você não mudar a mentalidade... Isso não é que isso não vai acontecer. Vai acontecer se você mudar a sua mentalidade. Se você se tornar um empreendedor, se você se tornar um investidor. Aí sim, você colocar o dinheiro para trabalhar para você e atingir a liberdade financeira, aí tudo bem. Mas você pode ver, você não pega pessoas bem-sucedidas que elas estão paradas, sem fazer nada. Cleiton, eu conheço pessoas que não trabalham. Não é que não trabalham. O dinheiro dele está investido, ele está sempre olhando ali nos investimentos, se está acontecendo. Mas parada, sem se preocupar, só em gastar dinheiro, se existir, são poucas, entendeu? Não, mas eu conheço falando que ele é bilionário. Vou te dar ali um exemplo. Pessoas muito bem-sucedidas no mundo. Vai olhar a rotina dela. Você não vê ela parada, só gastando dinheiro, viajando, festa. Você não vê. Você vê ela sempre envolvida em um projeto que vai abençoar vidas, que vai impactar vidas. Entendeu? Agora, parada mesmo, sem fazer nada, só gastar dinheiro.
É por isso. Se você olhar alguém assim, só questão de tempo, você vai ver que ele vai estar numa situação bem complicada. É por isso que eles são bem-sucedidos, né? Por Claro, conta por causa da dessa mentalidade. E ele entendeu que na vida, esse negócio de ficar sem fazer nada não existe. Entendeu? Ô Cleito, você acha que existe equilíbrio, conciliar trabalho, relacionamento, várias áreas assim, saúde? Não é que Ou não? existe, é necessário. É isso que as pessoas não fazem. Trabalhar é importante, mas ter amigos também é. Cuidar da família também é. Cuidar da sua saúde também é. Ter vida social também é. Tudo isso é importante. Sim. As pessoas acham que só trabalhar que é importante. Mas vamos lá, a gente está só no primeiro. Vamos pro segundo. Quando eu preciso mudar de casa. É verdade, a gente está no primeiro ainda. Quando eu preciso mudar de casa. Cleiton, qual é a leitura que eu preciso fazer quando eu tenho que mudar de casa? Um exemplo. Quando que você precisa sair da casa que você está? Quando tá enchendo de formiga. Quando você perde a paz. Mas é verdade. O Lucas fez Do assim, ó. nada. Mas é verdade. Isso aí, o que é isso? Isso aí, Eu não isso aí seria sei. uma superstição? Não sei. Então, olha só, quando que você precisa mudar de casa? Quando você perde a paz. Um dos motivos. Exemplo, pode perder a paz por causa das formigas, como a Ingrid trouxe? Não, Pode. Cleito. Se a casa começou a encher de formigas, você perdeu a paz. É que a Aí já formiga era. danifica equipamento eletrônico, aí vai, perde a televisão. Então, mas o que é o ponto? Peraí. A sua casa é o seu lar. É a sua fortaleza, é onde você recarrega suas energias, suas baterias, onde você precisa ter paz. Você perdeu a paz dentro de casa, tem algo errado. Entendeu? Então, assim, essa perda de paz, ela pode ser por dois motivos. Ou por algo que você está permitindo, ou por algo que não está na sua mão. Como assim? De repente, tem alguma coisa dentro da sua casa que tira a sua paz. Pode ser uma pessoa que está lá, pode ser alguma decisão que você tomou, alguma coisa, e é só você tirar e a paz volta a reinar. Pode ser que não, Cleito, eu tenho um vizinho lá que não tem como, eu não tenho paz, eu tenho a pessoa que mora em cima porque eu moro em apartamento, ou a pessoa que mora do meu lado direito, aí não está na sua mão. Mas exemplo, você perdeu, dentro da sua casa você tem que ter paz. Pelo menos é assim que eu olho. Se eu não tiver paz dentro da minha casa, peraí, eu vou ter paz onde? Entendeu? Eu preciso chegar em casa, eu preciso descansar, eu preciso recarregar as baterias. Então, um dos sinais para você mudar a sua casa, perdeu a paz. Outro sinal, quando você começa a ficar estressado dentro da sua casa, quando você não tem ânimo para voltar. Quando ela não representa esse descanso. E por isso que eu sempre chamo a atenção, ter cuidado com o home office, por isso, porque a sua casa é o seu lar. Como que você, na mesa que você tem comunhão, que você janta, que você toma café, é a sua mesa de escritório. A sua mente, ela não vai funcionar para isso. Como que você vai descansar em um ambiente do seu quarto se você usa ele para trabalho? Entendeu? Então, exemplo, tem muita gente que a casa dela gera um estresse para ela. Gente, a casa, você precisa ter paz. Aqui é um sinal que você também pode ser que já chega na hora de você mudar. Outro ponto importante, quando que eu preciso sair de casa? Quando você tem vergonha dela. Caraca. Quando você tem vergonha. Como assim? Quando você fica incomodado? Não. Quando você tem vergonha. Exemplo, você conhece pessoas, mas tem vergonha de levar essas pessoas na sua casa. Então quer dizer que já chegou o tempo de você mudar. Porque você está acessando pessoas de um outro nível e você não consegue trazer essas pessoas na sua casa. Então já chegou o tempo de você ir para uma outra casa. A partir do momento que você conhece pessoas e não consegue trazer em casa porque você tem vergonha, olha só, eu já estou falando com pessoas de um outro nível, de um outro ambiente. Então talvez chegou o momento de eu mudar de casa. Forte, hein? É verdade. Eu falo porque eu tive essa experiência. Comecei a conhecer pessoas que eu não podia levar na minha casa. Exemplo, na época quando eu morava num apartamento, porque eu falava, cara, não tem nada a ver com a pessoa. Mas eu já acessava essas pessoas. Eu já fazia parte ali no dia a dia, ou numa rotina, ou em reuniões, e eu entendi que eu precisei tomar a decisão de mudar de casa. Na época eu mudei de apartamento. O que você ia perguntar? É na questão de impor limites. Porque, um exemplo, se eu não sinto paz na minha casa por conta de um familiar, eu tô ali impondo limites, tentando colocar a pessoa não se toca, basicamente. Esse também pode ser ali um sinalzinho de, olha, não te cabe mais, ou são Pode. coisas mesmo De da repente vida? você está com dificuldade de se relacionar com alguém da sua casa. Exemplo, ó, vamos falar de filho. Chega uma hora que o filho quer fazer as coisas do jeito dele. E ele esquece que ele mora na casa dos pais dele. Quando você estiver na sua casa, elas são do seu jeito. Enquanto você estiver lá, vai ser do jeito do seu pai e da sua mãe. Entendeu? Então pode ser que, dependendo do desenvolvimento do filho, da personalidade, do temperamento, ele comece a ter conflitos e atritos. E onde ele entende que, olha, é melhor eu ter o meu lugar, o meu canto,
o meu espaço para fazer do meu jeito, do que eu continuar aqui tendo esse conflito, esse atrito. Entendeu? O ideal seria o que? Não, ele vai casar e já vai direto para casa dele, com a família? Claro, mas às vezes, dependendo da situação, pode ser que não seja assim. Então pode ser que sim, olha, não tenho paz em casa porque eu estou sempre brigando com meu pai, com minha mãe, eles não entendem, eles querem que eu faça isso, que eu faça aquilo. Pode ser que já chegou o momento de você ter o seu espaço, de você mudar de casa. Entendeu? Sim. Muito bom. Você ia perguntar? Não. Terceiro ponto, terceiro momento de mudança. Mudança de cidade. Então, olha só. Quando que eu sei que chegou o momento de eu mudar de cidade, Cleiton? Já entendi da casa, agora de cidade. Vamos lá, algumas coisas importantes. Quando as amizades locais te fazem mal. Quando as conexões te fazem mal. É um ambiente que você não consegue mais estar com aquelas pessoas porque elas representam algo ruim para você. O que é representar? Te traz um peso, consome energia, você se sente mal, não tem assunto. Entendeu? Então, esse é um dos sinais. Outro sinal, quando você não pode compartilhar aquilo que está acontecendo na sua vida, porque as pessoas não têm mentalidade para isso. Então, exemplo, de repente você está numa cidade, vamos imaginar, você sai, vai para um treinamento, quando você volta você não pode compartilhar com ninguém. Ou você está envolvido em um projeto que você não quer que as pessoas saibam. Ou você está diante de situações, frequentando ambientes que você não quer que eles saibam, porque eles vão te criticar, eles vão te julgar. Peraí, já não cabe mais você ali. Se você já está irritando essas pessoas, se elas já estão incomodadas com você, se elas já estão demonstrando que elas não gostam de você por causa do seu crescimento, esse é um dos sinais que você precisa sair dali. Cleiton, eu ia contar um pouquinho que esse não foi o meu caso de ter pessoas que não gostam de mim, mas eu morei por toda a minha vida em uma cidade, estudei na mesma escola, enfim, tudo no mesmo lugar. E aí quando... depois de uma palavra assim, também de coisas que você acabou de falar, aí eu transicionei, assim, minha família, né? Eu mudei de escola, mudei de cidade, mudei de casa, isso aí faz bastante sentido. Conforme você cresce, aquelas pessoas daquela cidade, elas não entendem isso na sua vida. E elas não aceitam. Porque o fato de você crescer, de você estar avançando, você acaba deixando elas expostas. O que é deixar ela exposta? Olha, você está crescendo e ela não. Então ela fica exposta no sentido que ela não está fazendo nada de diferente para poder crescer e avançar. Por isso que a maioria das pessoas, ela não quer crescer com você. Ela quer que você suma da frente dela. Entendeu? Ela quer continuar na vida que ela está levando. Se ela tiver alguém do lado dela crescendo, isso deixa ela exposta, então ela começa a te expulsar de perto dela. Cleiton, e quando é a zona de expulsão? Zona de expulsão é quando tudo começa a dar errado. Então, você começa a ser perseguido, as portas começam a se fechar. Você vai ver que a zona de expulsão ela só te leva para um caminho. Quando você só tem um caminho e tem muita coisa negativa aos seus olhos acontecendo, é uma zona de expulsão. Não é só, tipo, as pessoas, né? Não, as pessoas te perseguem, te atacam, as portas se fecham, tudo que você busca fazer que antes dava certo começa a dar errado. É tipo assim, só tem um caminho. Exemplo, a loja não vende, o cliente não entra, eu faço promoção, ninguém compra, quem me pagava não tá pagando, as pessoas estão falando mal de mim. Peraí, não quer mais você nessa loja, fecha a loja. Sabendo que é sem você fazer nada. Mesmo sem fazer nada, porque é uma zona de expulsão, Deus vai te levar para um outro lugar. Então quando Deus começa a fechar todas as portas, tudo começa a dar errado, uma zona de expulsão. Caraca. E aí você não consegue pôr a mão. Por mais que você faça, não dá certo. Zona de expulsão. Entendeu? Sim. Outra coisa que você precisa mudar na sua vida também em momento certo, as amizades. Quando eu devo mudar as amizades? Vamos lá. Quando as amizades, você já não tem mais paz com essas pessoas. Você já não fica tranquilo. Então, exemplo, você está do lado de pessoas que você fica tenso, que você fica apreensivo, você começa a se policiar com o que você está falando, chegou a hora de você mudar essa amizade. Quando você está ao lado de pessoas tóxicas que são seus amigos. Por quê? Essa questão tóxica da pessoa, as brincadeiras que ela faz com você, os comentários que ela faz a seu respeito, a maneira como ela te deixa emocionalmente. Então, exemplo, quando as pessoas te desestabilizam emocionalmente. Tudo isso daqui são sinais que, olha, você precisa mudar o seu ciclo de amizades. Outra coisa, quando as amizades não agregam, quando elas não edificam a sua vida. Pelo contrário, os convites que você recebe são só convites ruins. Convites esses que não dá nem para você aceitar, não tem mais nada a ver com você.
Então isso aqui também é um sinal que você precisa mudar as suas amizades. Claro que separando amigos estratégicos, tal, necessários, íntimos, mas pessoas que estão te fazendo mal, que elas te desestabilizam emocionalmente, que elas não agregam, que elas plantam sementes ruins na sua mente, esse é um dos sinais que você precisa mudar as suas amizades. Cleiton, falando sobre amizade, tem pessoas que nem você falou, que a gente tem momentos que a gente tem que mudar, renovar o nosso ciclo social por conta da mentalidade, mas existe um nível onde pode acontecer de eu nunca mais me relacionar ou entrar nesse ambiente, porque geralmente você já fala assim, não é que você vai deixar de falar com essa pessoa, você vai falar só que com uma frequência menor, por conta da mentalidade, por conta do seu avanço. Mas pode acontecer num extremo de nunca mais você conversar com esse tipo de pessoa? Mas não por você, pela pessoa. É que assim, existem amizades que naquela fase da sua vida fez todo sentido. Mas conforme você cresceu, ou conforme a pessoa cresceu, não tem mais conexão. Não tem mais assunto, não tem mais a ver. Entendeu? Então, exemplo, coisas que antes eram legais de serem conversadas, hoje já não faz sentido. Piadas que você ria antes, hoje você já não ri mais. Então, sim, tem pessoas que ela vai estar na sua vida por um período. E depois ela vai seguir o rumo dela e você vai seguir o seu. Entendeu? Tem outras que não. Ela não está presente no seu dia a dia, mas ela faz parte da sua vida. De tempos em tempos você encontra com ela. E você gosta dessa pessoa, você tem amizade com ela. É um momento bacana. Entendeu? Então, existem os dois tipos. Existem pessoas que vão estar na sua fase apenas por um período. Existem pessoas que vão fazer parte da sua vida. Mesmo você não estando com ela, você gosta dela, você tem amizade com ela e sempre que possível vocês se encontram e é aquele momento agradável, aquele momento ali de comunhão. Entendi. Outra mudança que você precisa também, muitas vezes, se policiar. E acontece aqui com uma parte das pessoas. A mudança de igreja. Cleiton, em que momento eu devo mudar de igreja? Até porque hoje em dia tá uma maravilha. Sim. As pessoas mudam constantemente de igreja. Um dia você tá aqui, passa 6 meses você tá ali e tal, e por aí vai. Fala que foi Deus que mandou. Deus nunca mandou tantas pessoas mudarem de igreja como nos últimos tempos. Isso aqui é bem interessante. Então, assim, na minha concepção, quando que você deve mudar de igreja? Primeira coisa, você só deve mudar de igreja quando você entender que você é uma pessoa difícil de se relacionar, que você é uma pessoa que dá muito trabalho e que por isso que você vai sair daquela igreja para deixar as pessoas em paz e você vai encher o saco na outra. Nossa. No dia que chegar esse entendimento para você, você pode mudar de igreja. Olha, eu sou uma pessoa tão difícil de me relacionar que eu vou dar tranquilidade para o pessoal dessa igreja aqui, agora eu vou lá para outra. Cleiton, ninguém vai mudar, ninguém vai sair. Mas é isso que acontece. Porque você sai de igreja, você fala que é por causa das pessoas. Você fala que é por causa do pastor. Você fala... Aí, claro, esse é o primeiro motivo. Mas você vai falar o quê? Não, porque Deus mandou. Deus não mandou nada. Foi você, emocionalmente, que ficou com raivinha, porque alguém passou e não falou com você, ou porque alguém falou mal de você. Ou você ficou com raivinha porque o pastor mandou uma indireta. Você acha que foi uma indireta, ou foi uma indireta, não importa. Você não gosta de ser chamado a atenção. Ou porque você descobriu, não importa qual foi o motivo. A questão aqui é a seguinte: seja transparente. Estou saindo porque eu não aguento mais ver a cara da Ingrid. Pronto. É isso que é feito? Não. Eu estou saindo porque Deus me deu uma direção. Deus não te deu uma direção. Até porque, mas Cleiton, é muito difícil conviver com a Ingrid lá naquela igreja. Você não tem noção como a Ingrid é. Mas é justamente Deus colocou a Ingrid na sua vida para te forjar. Trabalhar um pouquinho. Para te deixar uma pessoa melhor, um ser humano mais equilibrado, um ser humano com mais controle emocional. Então, só saia da igreja quando você tiver clareza de que, olha, eu sou uma pessoa difícil. E eu já enchi muito saco de vocês aqui, agora eu vou para outra. Porque você está indo consciente. É quando chegar na outra e fala assim: pastor, é o seguinte, eu já enchi muito saco lá e agora eu vim encher o saco aqui. Porque quando você sai de lá, você sai brigando com todo mundo. Quando você chega aqui, você chega, Deus me deu uma direção para vir para cá. O senhor pode contar comigo. Olha, o que precisarem, contem comigo. E é só questão de tempo. Olha só, o que as pessoas não percebem. É só questão de tempo do problema que você teve aqui, você começar a ter aqui. Eu não estou falando que está errado mudar de igreja, não é isso não. O que eu estou chamando a atenção aqui é clareza do porquê você tomou a decisão. Então, não... E outra, Cleiton, Deus pode dar uma direção? Pode.
Deus pode te direcionar sim. Você está numa igreja, agora ele fala, vai para outra. Deus é um só, a placa, não importa onde você está. Deus é o mesmo. Só vai mudar a placa. Entendeu? Então, assim, é só que você tenha clareza do porquê você está tomando aquela decisão. E para de se esconder e falar que foi Deus que mandou você, porque não foi Deus. Você está saindo ali porque você está com raiva do pastor. Tem muita gente que sai de uma igreja e vai para outra porque, na realidade, ele queria ter acesso ao ambiente, porque ele não tem acesso, ele se sente desvalorizado e ele vai embora. Tem muita gente que, porque eu não deixo você estar lá na frente, então também eu não quero ficar aqui. Então, os motivos pelo qual as pessoas mudam de igreja é muito grande. E eu não estou falando que está errado mudar de igreja. Eu só estou trazendo aqui um alerta para que você reflita e tenha mais clareza do porquê você está tomando aquela decisão. Não tem nada errado você chegar e falar assim, olha, eu não gosto mais daqui, eu não gosto mais das pessoas. Ok. Claro que vai estar errado no sentido do conceito, do porquê você vai para a igreja. Você vai para a igreja, claro, buscar a palavra, ter um direcionamento, aprender, mas principalmente para se relacionar. Porque você fala assim, não, eu vou para a igreja para falar com Deus. Eu vou para a igreja para sentir Deus. Não, mas você sente Deus na sua casa. Você sente Deus no seu carro. Você sente a presença dele em outros ambientes. A igreja você vai para se relacionar com pessoas. É verdade, ter comunhão, né? Ter comunhão, exatamente. Isso é a igreja. Exatamente. É o corpo. E você é apenas uma parte desse corpo. Entendeu? E é isso que as pessoas não entendem. E elas espiritualizam algo que não é espiritual. Eu estou saindo porque eu estou chateado com alguém. É emocional, não é espiritual. A mudança de muitas pessoas, ela é emocional, ela não é espiritual. Mas o que elas fazem? Elas espiritualizam. E quando elas saem assim, sei lá, ficou um tempo, ela acaba não maturando e ela reinicia um processo, dá Você pra vai falar perceber que uma pessoa que ela sai daqui, ela vai para outra igreja. É igual o padrão de empresa. Está num trabalho, saiu do trabalho, daqui a pouco está em outro. Quando você pega uma pessoa que ela ficou 6 meses num trabalho, 7 meses no outro, é um padrão. O mesmo problema que ela teve aqui, daqui 6 meses ela vai ter lá. Aí ela muda de novo. Aí daqui 7 meses ela tem lá. Daqui 1 ano ela tem lá. Por onde ela vai, ela leva esse padrão. Entendeu? Ah, ela se achava perseguida aqui. Tá bom, ela foi para outra igreja. Só questão de tempo ela vai se achar perseguida lá. Você vai, mudou de novo. Só questão de tempo ela vai se achar perseguida ali. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com ela. Por isso que eu comecei falando. Só mude de igreja quando você tiver clareza de que você é uma pessoa difícil de se relacionar e você precisa dar paz para as pessoas daquela igreja e ir para outra. Ô Cleiton, então podemos dizer que somos o problema? O real problema? O problema somos nós, você não Sim. sabia? O problema não são as pessoas. O problema está na gente. Não é o fulano que é chato. Não, você que é uma pessoa difícil. Você que é uma pessoa intolerante. Você que não respeita. Você que não tem autocontrole. O problema está na gente. Quando você aprende a lidar com as suas emoções, repare, você se relaciona com as pessoas. Sim. Mas enquanto você não aprende a lidar com suas emoções, você não consegue se relacionar. Sempre vai ter alguém no seu caminho que você vai ter dificuldade de se relacionar. E você acha que o problema é a pessoa. Não, é porque você não conhece fulano. Não preciso conhecer, eu conheço você. Então, Cleiton, o problema não são as pessoas, é você. O problema sou eu sei disso. Eu sei o quanto eu sou uma pessoa difícil, entendeu? Em algumas situações, e eu preciso me policiar porque as coisas não podem ser do meu jeito. Tem situações que vão ser de outro. Então, o fato de eu olhar muito pro Cleiton me ajuda a me relacionar com as pessoas. Mas pode ver, você não vê eu colocando a culpa em ninguém, terceirizando isso ou aquilo. Eu assumo minha responsabilidade. Cleiton, eu acredito que alguém deve ter se identificado com esse conteúdo. Não apontei pra você não, tá? Eu tava só, falando pro pessoal de casa. Obrigada. Alguém deve ter se identificado. O que ela faz? Ela volta pra antiga igreja, ela fica naquela taça, se ela já passou por 3 igrejas, o que ela faz? Ela não vai se identificar. Cleiton, qual foi... Como que... Calma. Deixa eu só responder. Ela não vai se identificar. Então, geralmente, uma pessoa que ela tá, exemplo, dentro desse processo que eu falei, ela não se identifica, ela olha e fala assim, nossa, é verdade, concordo com você. Quando tem muita gente que está cometendo erro, ela não faz a leitura. Pode ver quantas vezes você chega e dá um conselho para uma pessoa, se você não for direto, ela não entende. Se você chegar e falar, cara, você está errando aqui. Se você chegar e falar assim, olha, toma cuidado, porque às vezes você pode estar cometendo um erro. Ela, não, tô tranquilo, não tô cometendo erro, não. Então, tudo isso aqui que eu falei, quem realmente faz isso, não percebe. Ela assistiu, concordou, mas ela não percebe que é ela que está cometendo esse erro. É muito comum. Ô Cleiton,
E pra gente saber que estamos cometendo erros, precisamos das pessoas, né? Você precisa refletir nas suas ações. Como que você descobre que você está cometendo erro? Quando você reflete naquilo que você faz. Cleiton, não consigo refletir no que eu faço. Aí você vai ouvir então o que as pessoas estão te falando. As pessoas sempre sinalizam os erros que nós estamos cometendo. Nós é que não aceitamos. Então, se eu não consigo fazer uma autorreflexão, eu preciso parar e deixa eu ver quais foram os pontos que me sinalizaram que eu preciso melhorar. Pronto, ali já tem uma direção do que você precisa melhorar como pessoa. Dúvidas? Apenas os nossos inscritos. Vamos lá, perguntas. A Ari vai falar agora, né? Que ela não falou o episódio todo. Né? Não, ela tava dormindo. Agora que ela... Agora, a Ingrid de falando de mim. Não, ela é assim, não, se eu tô no banco, eu não Deixa participo. ela. Só quer participar se estiver aqui. A pergunta é do Josenilson Freitas. Quando falamos bem de uma pessoa na presença dela e na ausência também, mas de fato essa pessoa se destaca, pontos fortes, é considerado puxa-saco? Não, vamos dizer assim, ó, o que vai te considerar um puxa-saco é a motivação do seu coração. Então, exemplo, você tá falando bem para fazer uma média ou porque realmente a pessoa é boa. Não, Cleiton, tô falando de coração, a pessoa é boa. Eu admiro o trabalho dela, tanto que eu falo, elogio ela na frente dela, na ausência dela eu também falo bem. Não é puxa-saco. Agora, se na ausência você fala só pra, tipo assim, chegar pra pessoa que você falou bem dela e tal, aí pode ser que você seja considerado porque tem uma estratégia, tem uma intencionalidade, entendeu? Mas se você tá fazendo aquilo de coração, não. Lembrando que essa questão de puxa-saco não tá na sua mão. Qualquer um pode chamar de puxa-saco diante de uma ação que você teve, entendeu? O que é importante? O coração tranquilo. Você ter clareza da motivação pela qual você fez aquilo. Cleiton, eu ia falar professor, olha. Não sei porquê, mas tá bom. Pode acontecer dessa pessoa, ela fazer... Tá fazendo média, né, Não tô, Matheus? mano. Não, hoje ele tá... Não, É o puxa-saco da pergunta. Esse foi de coração. Deixa mais de Por quê? professor. Errou de manhã. Ah, entendi. Tá, vamos lá. Ele acha que eu... Eu vou falar então. Ô, Cleiton, mas Mas, acho que nesse sentido, demorou muito. Nesse sentido, pode ser também que ele esteja falando várias vezes, aí pareça puxa-saco para as pessoas. Se ele tá passando do ponto, as pessoas vão chamar de puxa-saco, entendeu? Tá bom, agora você deixa eu falar. Claro. Vamos lá. Tá bom. Cleiton, eu ia perguntar se pode acontecer da pessoa, ela tá fazendo isso sem... Tipo assim, é porque a gente faz às vezes de maneira involuntária, né? O nosso subconsciente. Mas pode acontecer da pessoa ser uma pessoa boa, ela não tá fazendo na maldade, mas no subconsciente dela, ela tá sendo intencional nesse sentido. Ela tá falando algo de coração, Na questão mas... do puxa-saco? que é Não, da pode. Exemplo, tem pessoas que você gosta. Sim. Exemplo, tem pessoas que eu vou ser puxa-saco. Por quê? Porque eu gosto. Puxa-saco mesmo. Vou falar bem, vou defender, porque eu gosto da pessoa. A pessoa me ajudou, agregou na minha vida, eu vou honrar a vida dela. Então, é que eu não vejo nada de ruim ser puxa-saco. verdade. Geralmente, puxa-saco, ele é chamado porque ele tá fazendo a coisa certa. Pode ver. Existe puxa-saco que faz coisa errada? Existe. Mas boa parte você está sendo chamado de puxa-saco porque você está trabalhando, está se dedicando, você está defendendo, você está fazendo o que a empresa pediu. Então, neste conceito, cara, sou puxa-saco também, tá tudo bem. Fico feliz se alguém te chamar. Pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas, coloca lá nos grupos de família, coloca nos grupos lá do seu WhatsApp, grupos do trabalho, porque esse é um tema que vai ajudar muita gente. Outra informação importante, meu convite para você fazer parte da próxima Imersão Evolution. Então, na descrição desse vídeo tem um link onde você entra no site. Você tem lá toda a matéria, tudo que nós ensinamos. A Imersão Evolution são 3 dias comigo, de muita reflexão, de muito entendimento, de muito aprendizado, onde você tem a oportunidade de perguntar, de receber uma direção. É um ambiente de mudança de mentalidade, é um divisor de águas literalmente na sua vida, por isso que você precisa fazer parte da Imersão Evolution. No link, clica lá, deixa os seus dados que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Outra informação importante também, compartilhe os cortes, pode cortar dos vídeos, do canal, coloca lá no seu Instagram, coloca lá no seu TikTok, porque a nossa equipe está acompanhando e está sorteando cursos nossos online, para aquelas pessoas que compartilham. Então pode ser que você compartilhe, você vai estar ajudando outras pessoas, ainda concorre a receber um curso online nosso. Então compartilhe no máximo que você puder nas suas redes sociais. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.